Ultimamente, nos últimos anos, com o passar do tempo, a cada vez que eu subo aqui, eu fico mais nervoso. Engraçado que no início eu não ficava. Acho que é a imaturidade. Com o tempo a gente vai aprendendo que o temor do Senhor e a responsabilidade tremenda de estar aqui, isso nos deixa preocupados, ansiosos e nos faz ter responsabilidade. Então, com o tempo, a gente vai adquirindo um pouquinho de maturidade espiritual. E toda vez que a pessoa está orando pelo pregador aqui, a gente fica com o coração igual de um bebê, mais acelerado que o normal, né? Mas o Senhor há de falar, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem fala aos nossos corações, é o Senhor que proclama a palavra ao seu povo. Ele usa quem Ele quer, e Ele fala aquilo que Ele quer para o seu povo, para alegria, crescimento, exortação, disciplina, para aquilo que o seu povo precisar. Não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de, no leito de morte de alguém, proclamar o Evangelho, ou de ver, presenciar uma pessoa no leito de morte se convertendo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade negativa de se deparar com um ladrão. Certa vez, estava deitado com a minha esposa, num alpendre de um sítio de familiares, quando ela escuta um toque, como se fosse uma pessoa abrindo um ferrolho. Quando ela levanta um ladrão, e a ação dela é de gritar. Eu já levanto, ainda consigo vislumbrar as costas dele virando no canto da casa, correndo. Eu corro atrás e não alcanço mais. Ele entra no mato, na escuridão, e eu não encontrei mais. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, que mesmo nesses momentos traumáticos, de um leito de morte, ou de se deparar com um ladrão, ou alguma coisa parecida, lembre-se que o Senhor Jesus é aquele que está diante de ti, e Ele é contigo. E em todas as oportunidades nós temos condições de nos voltarmos para o Senhor. Enquanto houver fôlego de vida em nossas narinas, nós temos oportunidade. Nós temos oportunidade de nos voltar para o Senhor. Esses acontecimentos, eles são traumáticos. Eu trabalho com isso, eu vivencio isso diariamente na minha profissão, mas por ter vivenciado dentro de uma casa onde eu estava, ter visto depois as imagens, a pessoa olhando pela janela, vendo a minha filha deitada na rede, isso deixa marcas. Toda vez quando eu chego do trabalho, eu olho toda a casa, elas estão dormindo, eu chego meia-noite e meia, aí eu vou dar uma olhada em tudo. Quando eu me deito, eu fico olhando para os vidros, e eu nunca consigo dormir de cara, de pronto, porque isso fica na tua mente. São situações traumáticas. E eu gostaria que você guardasse essa informação, porque hoje nós vamos falar de um encontro de Jesus com uma pessoa no leito de morte, que era um ladrão, um assassino, uma pessoa que não tinha, aos nossos olhos, salvação. Nós vamos meditar o como Jesus se revela, o como Ele salva quem Ele quer, o como Ele está pronto para se revelar e para salvar aqueles que se voltarem para Ele, abandonarem os maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Jesus. Amém? Nós vamos meditar no encontro de Jesus com os ladrões da cruz, e nós vamos ver
a reação destes dois ladrões, que foram reações diferentes. E a gente vai pensar um pouquinho. Como? Todos quantos abandonarem os seus maus caminhos, se arrependerem, se voltarem para Jesus, têm oportunidade de salvação. E encontram a salvação em Jesus Cristo, amém? Nós não somos melhores que estes ladrões que nós vamos ler aqui. Eu não sou. De onde o Senhor me tirou, só eu sei. Eu não garanto para vocês que foi de um bom lugar. Cada um aqui sabe de onde o Senhor te tirou, ou sabe de onde precisa sair para se encontrar com Jesus e caminhar com Ele. Cada um sabe. Eu não sei, mas que hoje nós possamos refletir, tanto a mim quanto vocês, na situação em que vocês se encontram nesta noite. Tanto os irmãos aqui na igreja, os amigos convidados, quanto aqueles que nos assistem pela internet. Hoje você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no relato de Lucas sobre a crucificação, capítulo 23, a partir do verso 39 ao 43. Nós vamos refletir, expor esses versos e vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias nestes versos. Aqui já projetado. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo projetor. Diz assim a palavra de Deus: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Incline sua cabeça. Santo, 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 és tu, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai Santo, fala aos nossos corações, te revela ao teu povo, meu Deus. Prepara a nossa mente, o nosso coração para a palavra. Não faça com que nós venhamos a nos distrair, que o inimigo roube a semente que será plantada. Senhor, que nosso coração seja terra fértil, que a semente plantada nesta noite, ela possa dar muitos frutos, possam crescer e dar frutos para a glória do teu nome. Senhor, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Fala a mim e a todos quantos estão nos assistindo e nos acompanhando essa noite, aqui ou pela internet, em nome de Jesus, amém. Queridos, o encontro com a salvação, o encontro de Jesus. Se eu tive um encontro traumático com um ladrão, Jesus teve um encontro salvífico, que deu salvação para esse homem. Nós vamos entender, primeiro a gente vai fazer uma contextualização. Deixa eu ver se dá certo aqui utilizar o passador. Não estou conseguindo passar. Vá mais à frente, só para a gente contextualizar um pouco aqui. Passe aí o texto. Queridos, a história se passa em um cenário onde Jesus, conspiram contra ele, ele é traído, ele é preso, levam-no até Pilatos. Primeiro ele é interrogado pelos sacerdotes, mestres da lei. E de Pilatos descobre que ele é da jurisdição de Herodes, ele volta, manda Jesus para Herodes, e isso é importante porque vai se cumprir uma profecia messiânica, porque por ele ter ido a Herodes, a gente vai ver mais na frente, e ele volta para Pilatos novamente.
lá ele é condenado. As pessoas escolhem um outro ladrão, um outro assassino. Além daqueles dois da cruz, eles escolhem outro, chamado Barrabás. E em detrimento, Jesus é preterido a Barrabás. Barrabás é escolhido pelo povo. A multidão que pouco tempo atrás clamava Hosana nas alturas, bendito filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. A mesma multidão que clamava, agora estava pedindo uma condenação. Muitas vezes nós estamos no meio dessa multidão. A multidão, ela não só pediu a condenação de Jesus, como pediu a liberdade de Barrabás, como pediu e escarneceu da situação de Jesus. Os evangelistas vão dizer que a multidão também o insultava. Isso já lá no Calvário, a gente vai ver isso aí. E existe um perigo de fazer parte dessa multidão. Existe um perigo. Ali naquela multidão tinham pessoas que seguiam Jesus. Certamente. Tinham pessoas que estavam ali só observando. Tinham pessoas que estavam ali porque queriam uma revolução. E não encontraram em Jesus aquilo que o seu coração ansiava. Porque o seu coração não buscava a Deus. Ele buscava a salvação terrena, liberdade de Roma. Ele buscava um rei como Saul, que foi o primeiro rei de Israel, por causa da vontade, da impiedade do povo. Não porque Deus queria que fosse assim. Porque o único Deus, o único rei era o Senhor. Mas para ser igual aos demais povos, o povo de Israel quer um rei. E Saul se torna o primeiro rei. E eles queriam novamente um rei, uma pessoa que os libertasse à mão de ferro, com guerra, com revolta, do jugo romano. Mas Jesus não se apresentou assim. Sabe quem se apresentou assim? Outro Jesus. Segundo Orígenes, um dos pais da igreja, Barrabás era chamado Jesus. Jesus Barrabás foi escolhido ao invés de Jesus Cristo. O povo pediu Barrabás e rejeitou Jesus. Escolheu este outro Jesus. Até hoje, minha gente, até hoje, povo de Deus, o mundo escolhe deuses para adorar, para seguir, para se entregar. Lembrem-se, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Romanos vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer que nós precisamos passar por uma transformação, pela renovação da nossa mente. Nós temos que tirar os ídolos do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida e entronizar Jesus, o verdadeiro Jesus, não o Jesus Barrabás, o Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, o unigênito do Pai, como nós cantamos aqui. Este Jesus é quem deve estar no trono do meu e do seu coração. E este Jesus, ele é preterido em relação a Barrabás. Os soldados, ele vai ser condenado, os soldados vão escarnecer dele, vão zombar dele, vão açoitá-lo, e ele vai carregar a sua cruz, que na verdade era a minha cruz. Cruz que Jesus carregou, era minha. Quando você para pensar que a cruz que ele carregou era para ser a sua cruz,
a minha, você passa a ter um espírito de gratidão, um espírito de entrega. Eu quero que você reflita nessa noite. Reflita. A gente tem uma tendência humana de achar que somos bons e de que nós merecemos a salvação. A gente vai encontrar hoje um homem que aos nossos olhos ele não merecia salvação alguma. Mas para Jesus ele alcançou a salvação. Lembre-se, não existe nenhum bom, nenhum sequer. Não há ninguém que tema a Deus, que faça a vontade de Deus pelas próprias vontades. Nós precisamos da vontade por meio da revelação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E isso todos os dias. Todos os dias. Não foi só quando você levantou a sua mão, se levantou da cadeira e iniciou sua caminhada, não. É todos os dias. É hoje. É hoje. Então Jesus chega ao Calvário e a gente vai para o nosso texto. Nós vamos expor, nós vamos entender um pouquinho o que foi que aconteceu. Lembra que eu falei que ele precisava ir até Herodes? Porque se você for ler o texto bíblico, você vai ver que os soldados vão tirar a sorte, vão dividir entre eles as roupas, mas eles vão tirar a sorte também. E ele recebeu um manto que ele não tinha, recebeu lá em Herodes, caçoaram dele, e esse manto foi a única peça que eles tiraram sorte. Para se cumprir a escritura, ele precisou ir até Herodes, voltar com esse manto de lá, dividirem as suas vestes e tirarem a sorte sobre o seu manto. E a escritura se cumpriu. Precisamos nos voltar para Jesus. Vamos ler o verso 39. Um dos criminosos que ali estavam, pendurados, lançava-lhes insultos. Eles eram criminosos, queridos. Às vezes a gente pensa que essas pessoas que estão no mundo do crime, eles não merecem perdão. Mas eles merecem, eles precisam também, eles não merecem, eles precisam. Se eles se arrependerem. Quantas vezes eu já fui revoltado para ocorrências. Mas que lá houve de fato um quebrantamento. Houve um arrependimento. Na grande maioria das vezes, nós não queremos acreditar. Nós só pensamos assim, é mentira. Ele está só querendo escapar. Está só querendo convencer o delegado. Mas hoje eu conheço pessoas que saíram do mundo do crime. Eu conheço pessoas que saíram do mundo das drogas. Eu conheço pessoas que não apenas saíram do mundo do crime, mas que hoje pregam o evangelho, testemunham da sua salvação, lideram igrejas e projetos, que pregam nos presídios. E às vezes a gente tem um olhar muito recriminador. Eu falo por mim, essa mensagem ela é para mim. Porque eu trabalho com isso. A mensagem ela primeiro tem que falar ao pregador, senão ela não faz sentido para ninguém que está escutando. Hoje pela manhã na escola bíblica a gente conversou sobre pais, sobre o dilema de ser pai, sobre as dificuldades, sobre as alegrias de sermos pais. A gente falou sobre isso hoje. E ontem à noite eu vivi uma cena que eu fiquei, depois que eu virei pai, eu fiquei mais sensível à causa das mães, né? Dos pais. E uma jovem, menor de idade, junta com um homicida, vivendo, saiu de sua casa, vivendo em condições terríveis, mas foi arrebanhada por Satanás.
queria estar ali. Houve um homicídio de manhã cedo no interior de Grancha, esse pessoal fugiu para cá, foram presos aqui, e no meio estava uma jovem menor de idade, na verdade duas, né? Só que uma estava com a mãe lá, que já é desse mundo, do crime. E a outra estava lá, enquanto seu pai e a sua mãe, coitados, talvez orando, clamando, preocupados, sem dormir, sem saber onde essa menina está, se come, se não come, se é maltratada, se não é. Mas o pecado que habita em nós faz com que ela queira estar naquela vida. Muitas vezes eu criticava as mães, porque por mais que o seu filho fosse criminoso, elas estavam ali. Eu critiquei muito. Hoje, sendo pai, eu me compadeço da dor desta mulher, porque eu sei que ela está sofrendo. Eu sei que como pai, ninguém criou seu filho, a sua filha, para se envolver no crime. Às vezes a gente erra, mas é tentando acertar. Você cria seus filhos para eles estarem no caminho do Senhor. A grande questão é que cada um de nós precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Eu não posso garantir a salvação das minhas filhas, nem elas tampouco podem garantir a minha. O que a gente pode fazer é ensinar e orar. É continuar orando e orando e orando. Um dos maiores expoentes das pregações, dos estudos atualmente, eu já assisti o seu testemunho. Hoje ele é bem famoso no Brasil, talvez até fora dele. Augusto Nicodemos já contou o seu relato de desvio da fé, de rebeldia, de vida no mundo. E o testemunho da sua mãe, que todos os dias quando ele saía para a noitada, ela orava, se ajoelhava e orava. Orava na cama dele, orava na cama dela, e orava, e orava, e orava. É o que o pai e a mãe têm que fazer, orar. E ele conta esse testemunho. Ele chegou a pensar em suicídio, mas quando ele chegou em casa, ele encontrou a sua mãe fazendo o quê? Orando por ele, que não merecia. E isso faz com que a gente entenda que nenhum de nós merece, mas assim como as nossas mães não desistem da gente, o nosso Pai que estás nos céus, Ele não desistiu da gente, mesmo quando pecamos no Éden, quando a maldade e o pecado entrou no mundo, Ele providenciou a salvação. E Jesus veio e tomou a cruz em nosso lugar, se sacrificou, deu sua vida, sofreu, foi escarnecido e recebeu a ira de Deus sobre os seus ombros. Em nosso lugar. Agradeça e reflita todos os dias quando você acordar, que Jesus recebeu a ira de Deus no seu lugar. Talvez você tenha vindo aqui essa noite apenas a convite de alguém, apenas porque você gosta de frequentar essa igreja, de ouvir a palavra, ou porque você é membro aqui já há anos, mas talvez nunca fez sentido para você. Você vem, você já tomou sua decisão, mas entenda que Jesus, Ele tem uma mensagem para você nessa noite, e todas as noites onde é pregada a palavra de Deus aqui nesse lugar. Naquela noite específica, este homem que era um criminoso, ele era um lestai, um criminoso, no original grego, do mais alto nível de perversidade. Ele não era um cleptos, um ladrão comum, um ladrão que rouba para matar a fome, não. Ele não era nem o modo intermediário, cacurgos. Ele era um lestai. Ele era uma pessoa que roubava, que matava com requintes de crueldade. Ele era um revolucionário. Ele queria também um Jesus que derrubasse o Império Romano. Se aqueles que não se voltassem para a sua
para a sua luta, eles matavam. Eles devastaram a aldeia inteira, com mulheres e crianças, só porque não queriam se juntar à sua causa. Eles eram nacionalistas. Em primeiro lugar, eles estavam com a sua nação e esqueciam o principal, que era Deus. Queriam defender sua nação em nome de Deus, com guerra, guerrilheiros, revolucionários, mas não fizeram do jeito certo. Não se voltaram para Jesus, que de fato fez uma revolução na nossa vida, na humanidade, na história da humanidade, no coração de cada um que se volta para Ele. E haviam 3 cruzes preparadas, provavelmente para Barrabás e para esses outros 2. Mas era necessário que Jesus entrasse em uma daquelas cruzes para nos salvar. Porque se Ele não fosse para a cruz, se Ele não cumprisse a necessidade ali do sacrifício, de receber a ira, nós não teríamos a salvação. Jesus, Ele faz isso. Então Ele toma o lugar de um daqueles criminosos e Ele é colocado ao lado de mais 2. E um destes criminosos, que a tradição, através do livro apócrifo de Nicodemos e também da tradição judaico-cristã, vai dizer que o nome dele é Gestas. Um é conhecido como Dimas, que a Igreja Católica o chama de o bom ladrão, o canonizou como São Dimas, e o outro é o Gestas. E o Gestas, ele vai dizer: você não é o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. O Gestas, ele estava preocupado apenas com o agora, com o hoje, com sair daquela cruz e ter mais tempo, provavelmente para voltar a fazer o que ele já fazia, para continuar roubando, matando e destruindo. Ele só queria se livrar da morte naquele momento. Quantas vezes nós nos voltamos para Jesus querendo que Ele faça aquilo que a gente quer, para atender aos nossos caprichos, mesmo não sendo a vontade dEle para a nossa vida. E a gente fica revoltado, chateado. Quantas pessoas eu conheço que se desviaram da fé, abandonaram Jesus, porque aquele seu pedido não foi atendido, porque o seu parente não foi curado, porque não passou no concurso, porque não conseguiu aquilo que queria. Gestas queria a mesma coisa. Ele queria apenas satisfazer o seu desejo, a sua carne. Ele só queria se salvar da morte naquele dia. Reflita. Como você tem se apresentado diante de Jesus? Você tem se apresentado diante de Jesus, colocando-o contra a parede, querendo que Ele faça aquilo que você quer? Pedindo? E colocando-o à prova? Achando que Ele tem que ser um empregado seu? Ou o gênio da lâmpada do Aladim? Para Ele atender o teu desejo na hora que você quer? Gestas entendeu dessa forma. Ele não teve um encontro salvífico com Jesus. Ele endureceu o seu coração. Aquelas pessoas o insultavam, Gestas também insultava. É interessante, se você voltar no evangelho nos outros evangelistas, eles vão dizer que os ladrões também insultaram. Não foi só a multidão, não foi só os sacerdotes, não. Não foram só os soldados, não. Os ladrões, os 2 lá também insultaram Jesus. E Gestas, além de insultar, ele desafiou Jesus dessa forma.
não de uma forma positiva, não de uma forma quebrantada, se humilhando. Ele queria que Jesus atendesse apenas o seu desejo terreno. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus era a salvação do mundo. Ele não acreditava. Eu quero que você reflita nessa noite que a nossa atitude não pode ser igual a deste homem, que quer satisfazer apenas os seus prazeres. Nós temos irmãos, amigos aqui, eu também passei por isso, que passaram por luto recente, que estão passando, lutando contra enfermidades, lutando contra desemprego. Mas o maior milagre de Jesus na vida de cada um de nós é a salvação, é o seu sacrifício. Por mais que nós precisemos de saúde, de emprego, a gente ora pela cura das pessoas que a gente ama, a gente ora pela a restauração, pela libertação de parentes, de amigos, a gente ora por emprego, a gente ora para que essa pobreza que assola o mundo, ela diminua, que as pessoas tenham mais condições de viver de maneira digna. A gente ora por todas essas coisas, mas isso não é o principal. O principal é orar pela salvação da nossa alma. Porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta eu ser a pessoa mais bem-sucedida do Camusim, mais influente, mais rica, se eu perder a minha alma. Não adianta de nada. É trapo de imundícia. Não adianta de nada. Foque na salvação da sua alma. Se volte para Jesus. E é o que vai acontecer na continuidade do verso, do texto. No verso 40, o outro criminoso, ele vai repreender ele dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Aqui ele declara que Jesus é Deus. Ele que havia insultado, em um dado momento aqui deste acontecimento, a chave vira, o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus entra em seu coração e ele identifica Jesus como Deus. As escamas caem dos seus olhos e a mordaça cai da sua boca, e ele fala, e ele vai dizer que o temor do Senhor é importante. Ele vai dizer: você não teme a Deus? E a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta eu ser PhD em qualquer área de conhecimento, até mesmo em teologia, se eu não temo a Deus, eu não serei sábio. Meu conhecimento ele não serve de nada. Ele vai um dia para o pó, junto com o meu corpo físico. Então este homem, ele em um dado momento dessa crucificação, a chave vira e ele entende que Jesus é Deus. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos entender que Jesus é Deus. E que Ele está ali por nós, por mim e por você. E este homem, ele repreende o colega. Talvez eles fizeram muitas missões juntas. Coisas horríveis. Mataram, roubaram. Mas naquele momento ele entende. Não apenas que Jesus é Deus, mas ele entende a sua condição miserável. Que nós precisamos entender também. Ele vai dizer assim, olha, nós, no verso 41 agora, estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Você já olhou para dentro de si e pensou qual punição os seus atos mereciam ou merecem? Este homem, naquele momento, ele entendeu que ele não era merecedor de nada de bom ali. Porque ele viveu toda a sua caminhada aqui na terra, fazendo o que desagrada a Deus. Note que todo judeu, ele cresce e ele aprende a Torá ainda criança. Todos eles seguem rituais, mesmo os mais pobres. Estes lestais, eles também sabiam. Tanto é que ele fala isso para o outro, né? Você não teme a Deus. Ele sabe do temor do Senhor. Ele sabe que o Messias viria, eles estavam esperando. E naquele momento, ele entende que estava se encontrando com o Messias. A tradição chama de Dimas, né? E Dimas entende, naquele momento, que este era o Messias. E ele repreende o colega. E ele diz, ele confessa, é como se ele estivesse ali confessando o seu pecado. Olha, eu mereço, realmente, eu fiz tudo que não presta, essa condenação aqui era para mim mesmo. Eu mereço essa condenação aqui. Mas este nada fez. Ele se volta para Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim, quem era para estar aqui era o Barrabás. Como é que tu tem coragem de insultar Jesus, o Messias, que nada fez para estar aqui? Nós estamos aqui porque a gente merece. Eu fui preso porque eu merecia. Eu fui condenado à cruz porque eu merecia. Eu estou aqui na cruz agora para ser morto porque eu mereço. Então Dimas, ele compreendeu isso. Ele compreendeu isso. Às vezes a gente no nosso mundo, achando que nós somos bons porque a gente não anda roubando, não anda matando, não anda adulterando, a gente acha que é bom. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Espero que você não se escandalize. Por mais que você nunca tenha matado ninguém, que você nunca tenha levantado uma arma, seja ela uma faca, uma arma de fogo, para matar uma pessoa. Quando você está no trânsito, que alguém faz algo de ruim contra você, e você deseja que ela bata lá na frente, você está querendo matar aquela pessoa. No seu coração, você está matando aquela pessoa. Deixa eu lhe dizer aqui, Jesus, ele disse que se você tiver esse desejo no coração, você incorre no mesmo pecado, sabia? Se você desejar uma mulher em seu coração, você adultera com ela. Você sabia? Pois é. Quantas vezes passam esses jovens aí empinando um pneu de moto, passa cortando o giro, levantando o pneu, passa pela gente, a gente pensa assim, tomara que caia lá na frente. Você está desejando a morte desse indivíduo. Você não é diferente do lestai da cruz. Infelizmente. Às vezes a gente pensa que só é pecador o homicida, o traficante. Não. O nosso coração, ele faz coisas terríveis. E nós precisamos nos convencer disso, nos voltar para Jesus todos os dias. Todos os dias. Não é só para quem nunca tomou essa decisão, não. Para todos nós que estamos na caminhada. Para quem está começando hoje. Para quem tem 1 ano de fé. Para quem tem décadas de fé. Todos os dias nós temos que nos voltar para Jesus. Todos os dias nós temos que nos voltar para Jesus.
Uma vez eu falei aqui que um parente meu passou por uma separação, onde ele só foi vítima de adultério. E ele chegou para mim e disse assim: mas Tiago, eu sou uma pessoa boa, cara. Não faço mal a ninguém, como é que pode? E a gente se questiona, né? Você estando na igreja ou não, você sendo evangélico, sendo católico, ou sendo ateu, você se questiona. Por que que coisas ruins acontecem com a gente? Eu sou bom. Eu disse assim: fulano, cara, não existe nenhum bom. Nenhum sequer. Eu não sou bom. Você não é bom. Ela não é boa. Ela deu vazão ao pecado. Mas você e eu, se a gente piscar, a gente dá lugar ao pecado. Não é só porque eu não fui o responsável pelo adultério que eu sou melhor do que ela, não. Eu tenho outra culpa. Ela incorreu naquela culpa, mas eu tenho outros. Cada um de nós precisa matar a sua carne todos os dias. Todos os dias. Eu não sei o que é que pega no teu pé. Eu não sei quem é o calcanhar de Aquiles da tua vida. Eu não sei qual é o teu pecado que te atrapalha, que atrapalha os teus relacionamentos, que atrapalha a tua intimidade com Deus, que atrapalha a tua caminhada com o Senhor. Mas Deus sabe, e você sabe, eu sei o que me separa de Deus. E eu preciso todos os dias morrer para isso. Viver em Cristo. Não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. Não era fácil para Dimas. Não era fácil para Gestas. Mas Dimas compreendeu que mesmo naquele momento, Jesus era Deus. Ele compreendeu que naquele momento, ele estava ali porque merecia ser punido. Ele não pede ao Senhor liberdade da cruz, não. Vamos continuar o nosso texto. Continuando na exposição aqui, você vai ver que ele fala assim, ó. Verso 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pede, me livra da cruz. Oh, eu já te reconheci como Senhor, eu sei que tu é Deus. Eu temo a ti, me tira dessa cruz. Não, ele não pede isso não. Ele não chegou e se comparou melhor do que o outro, não. Ele não chegou para Jesus e disse assim: Jesus, esse cara aí só está te criticando. Eu entendo que o Senhor é Deus. Pune ele e me salva. Não, ele falou isso não. Ele não falou, ele não pediu coisas que satisfaçam a sua carne, não. Ele entendia que ele merecia estar ali. Ele entendia que ele ia morrer naquele momento, mas como ele acreditava no Messias, como ele entende naquele momento, ele é convencido que Jesus é o Messias e que Jesus vem em seu reino, em poder e glória. Ele pede apenas: Senhor, lembra-te de mim. Ele não pede nem para ser salvo, ele só pede para o Senhor lembrar dele. A atitude de humildade deste cara, deste homem, que outrora era ladrão, que outrora traumatizou várias famílias, em nome de Deus, fazendo o que era errado em nome de Deus. Este homem, ele entende que ele não tem direito nem de pedir nada ao Senhor, por toda a maldade que ele causou. E ele se volta para Jesus e pede humildemente: Senhor, lembra-te de mim. Se puder, se der,
em meio a todas as suas ocupações, lembra de mim. Deve ser a nossa atitude, deve ser a minha atitude. Voltar para o Senhor e pedir misericórdia. E clamar: Senhor, eu sei que eu sou falho, que eu não mereço, mas lembra-te de mim. Me tira deste lamaçal. Tira lá da lavagem dos porcos, como o caso do filho pródigo. Me tira lá do mundo do crime. Me tira das drogas. Me tira da pornografia. Me tira da mentira. Me tira, Senhor, do adultério. Me tira, me salva, se lembra de mim. Essa é nossa atitude diária. É o que deve povoar o nosso coração e a nossa mente todos os dias. Quando o pecado ele estiver flutuando ali pela tua mente, quando o Satanás estiver querendo te engabelar ali no teu ouvido, querendo te colocar contra outro irmão, querendo fazer que você fale coisas horríveis, que você adultere, que você roube, que você faça coisas ruins, lembra de Jesus e pede misericórdia. Clama, clama, clama. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, lá em Manaus, em 2012, toda vez que os pensamentos e a vontade de pecar, ela vinha à minha mente, a única coisa que eu sabia fazer era cantar: Deus da minha vida, fica comigo, para ver se eu conseguia desviar aquele pensamento desgraçado da minha cabeça, para eu não cair no pecado. Então clama, foge, resiste, não é fácil não. Estava conversando com um rapaz outro dia lá no Extra, a gente estava conversando sobre outro amigo que é amigo de fé, irmão também, que é da Assembleia, e ele dizendo o quão é difícil a nossa profissão, você ser cristão. É difícil, é muito difícil. É muito difícil muitas vezes você ter domínio próprio em situações que você julga ser injusto. Nessa mesma noite de ontem, tinha esse caso com essas menores, e um homicídio que havia acontecido e tudo. Chega uma mulher com a cara toda roxa, o olho nem abria, inchado, deformado, porque havia sofrido violência doméstica. E o nosso senso de justiça é ir para cima daquele cara, é querer maltratar aquele cara e devolver na mesma moeda. Mas a justiça é de Deus. É por isso que eu digo para vocês que não é fácil, que todos os dias nós estamos diante do pecado. Seja querendo fazer justiça com as próprias mãos, seja desejando o que não é meu, seja tendo qualquer outra atitude. Quando eu desejo a morte de um indivíduo desse, eu estou incorrendo também numa tentativa de homicídio. Porque para Jesus, a intenção do nosso coração, a mente, vale. Enquanto para os judeus, para os fariseus, eles tinham que consumar o ato. Jesus vem e quebra tudo isso aí. Assim: ei, vocês não são melhores não, cara. Não é porque vocês guardam a lei naquilo que é visível, que vocês estão 100% certo não. Porque o que está escondido no teu coração, ele já é o mesmo pecado. Aquela vontade, aquele desejo, aquilo que está na tua mente. A gente tem que vigiar todos os dias. Vigiar todos os dias, vigiar. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Fortaleça-se um ao outro. A igreja está aqui para isso, para nós não caminharmos sozinhos.
para que nós não lutemos sozinhos. Você não precisa lutar sozinho. Você tem a nós, você tem Jesus, você tem Deus, você tem o Espírito Santo. Você pode caminhar conosco. Você pode orar por mim e eu posso orar por você. Nós precisamos caminhar juntos. Para finalizar, a maior e melhor mensagem de todas, a mensagem de salvação, aquilo que a gente prega todos os dias, aquilo que Jesus quer que a gente pregue, aquilo que é o mais importante de tudo. Nada faz sentido se não for para apresentar Jesus, e Jesus vir e dizer o que ele falou aqui para Dimas: hoje você estará comigo no paraíso. Jesus respondeu. Quão maravilhoso deve ser ouvir isso de Jesus. Dimas estava convencido, aquele era o Filho de Deus, e Jesus olha para ele e diz: hoje você estará comigo no paraíso. Que mensagem maravilhosa. No leito de morte daquele homem, ele não escapou, ele morreu de maneira física, terrena. É o único relato que eu lembre de uma pessoa sendo salva, se convertendo no leito de morte em toda a Bíblia. O ladrão da cruz, ele estava no seu leito de morte, e não era uma doença terminal, mas ele estava ali a alguns minutos de morrer, e ele sabia que ia morrer, e era algo inevitável a sua morte, e ele consegue, por meio de Jesus, encontrar a salvação para a sua alma naquele momento. Então, há oportunidade para você. Enquanto estivermos com fôlego de vida em nossas narinas, nós temos oportunidade de nos voltar para Jesus. Jovens, vocês que estão aí no fundão, não pensem que vocês são jovens demais para esse negócio de igreja ou para Jesus. Não pensem que vocês vão ficar com os cabelos brancos. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. A hora de se voltar para Jesus é agora. Aquele homem teve a oportunidade no seu leito de morte de se voltar para Jesus e encontrou salvação para a sua vida. Certamente ele está no céu. E aqueles que forem para o céu com Jesus encontrarão esse homem lá. Eu anseio um dia encontrar esse homem lá. A gente tem que entender que não importa como começa a sua caminhada, o importante é como você termina. Isso não é justificativa para você sair pecando, de jeito nenhum. É por meio dos frutos que conhecemos as árvores. Você não tem que pecar porque acha que só vai importar no teu leito de morte, não. Nem sempre nós vamos ter oportunidades. As mortes súbitas, os homicídios, os acidentes de trânsito estão aí para nos mostrar que não tem idade. Não tem idade. A hora é hoje, é essa, é jovem, é adulto, é idoso. Não espere o leito de morte, nem todos terão essa oportunidade no seu leito de morte. Nem todos. Nem todos. Alguns, quando passam por isso, se revoltam como gestas. Mesmo merecendo, se revoltou. Outros se quebrantam e se humilham, como Dimas se humilhou. Tem um rapaz que eu estou acompanhando, e ele entendeu o que é seguir Jesus no leito de morte de seu pai. Alguns poderiam se revoltar. Ele estava iniciando sua caminhada, cheio de dúvidas, cheio de curiosidade. E ele poderia muito bem se revoltar com Jesus. Porque em meio ao início da caminhada, e ele pedir e orar e clamar pela salvação do seu pai, pela cura. Seu pai faleceu. Muitos poderiam se revoltar, e se revoltam todos os dias nos leitos de hospitais.
Mas ele entende que aquele momento, na verdade, foi onde Jesus se apresentou a ele, onde ele teve um encontro com Jesus. E poucos dias depois ele confessa isso. E ele entende que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém. Então ele teve esta oportunidade e começou a sua vida agora. Nós temos hoje essa oportunidade de começar também, de nos voltarmos para Jesus. E às vezes, quando a gente se depara com um ladrão, lembra da minha situação traumática? Sabe o que foi que eu desejei para aquele ladrão naquele dia? Foi a morte. Você sabia que naquele dia eu estava incorrendo numa tentativa de homicídio? O que você acha que eu sou de diferente do Lestai da cruz? Eu não sou diferente dele. Eu não sou melhor do que o ladrão da cruz. Não sou. Eu não sou. Se eu estou aqui hoje, foi porque Jesus, ele teve misericórdia da minha vida, se revelou a mim, e o Espírito Santo me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E eu estarei aqui enquanto o Senhor me permitir me sustentar. Estarei aqui. E eu digo para você, não se afaste. O desengrejado, ele esfria. Aquele que está em cima do muro, que não toma a sua decisão, ele esfria. Aquele que entra e sai todos os dias e não toma a decisão, ele esfria. Aquele que está há décadas sentado no banco da igreja e não se voltou verdadeiramente para Jesus, ele esfria. A pandemia, ela trouxe isso. Muitas pessoas nós não vimos desde a pandemia. E não foi porque morreram, não. Mas porque abandonaram a fé. Abandonaram Jesus. Abandonaram os caminhos da salvação. Volte-se para Jesus enquanto você tem tempo. Enquanto você tem vida. E o ladrão, lembre-se disso. Ele não é pior do que nenhum de nós na situação de pecadores, antes de conhecer a Jesus. Ou até mesmo hoje ainda, se nós estamos dando vazão ao pecado. Eu gostaria que a gente assistisse um vídeo. Infelizmente, não consegui dublado. Eu quero que vocês tentem ler. E eu quero que vocês tentem ouvir a entonação da voz deste homem. E reflitam se faz sentido o encontro com Jesus. Se você se deparar com esta pessoa na rua, será que você não ficaria com medo, não julgaria? Se este homem bate na tua porta, você falaria com ele? Difícil, né? Complicado, porque nós temos estigmas que a gente carrega e que a gente se encontra todos os dias, né? Se depara com situações traumáticas que complicam isso, essa decisão. Mas escute e leia, tente acompanhar a legenda. Tom? Saiu não? A legenda também não está dando certo não. Ah, tá.
Este homem, ele teve um encontro com Jesus. O Senhor usou pessoas, no caso Paul Washer, pregava nos presídios, para que este homem tivesse um encontro com Jesus. A legenda passou um pouco rápido, depois eu vou disponibilizar para quem quiser assistir. Mas ele fala, cara, mano, como eu não iria falar deste Jesus? As pessoas dizem, cara, tu está querendo me levar para a igreja? Ele, é isso mesmo. Porque só eu sei quanto eu era miserável, pecador, e lembrar todos os dias que Jesus morreu por mim, carregou a cruz por mim, que Ele foi morto por mim, isso me faz chorar. É o que ele fala ali. Aí ele vai falar dos estudos, das coisas, né, que ele fazia lá com Paul Washer, dos cadernos, vai mostrando. E é isso. É isso que o Senhor faz. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Um homem desse jamais choraria em outros tempos. Mas ele chora, porque ele vê o tamanho da misericórdia e da graça de Jesus sendo derramado na vida dele, sem ele merecer, sem que nós mereçamos. Eu quero finalizar, eu quero orar por vocês, eu quero que você reflita, eu quero que você vá para casa, nessa noite, pensando nisso. Eu quero que você essa noite vá para casa, seja você crente, evangélico dessa igreja, ou seja visitante, seja católico, seja amigo que está aqui essa noite, ou que nos assiste pela internet, eu quero que você essa noite, você vá dormir, pensando que Jesus não merecia, mas Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu vou fazer a minha reflexão, eu quero que você faça a sua. O seu pecado, pense em todos os seus pecados, pense no seu pecado, pense naquilo que você fez hoje, ou que você fez ao longo da vida, ou que você continua fazendo, e que Jesus morreu por você. Não durma sem refletir nisso. E se você não conseguir dormir pensando nisso, eu ainda dou glória a Deus, porque tudo que foi falado aqui não foi em vão, e alguma coisa há de ter ficado, porque todos os dias que eu reflito nisso, a minha vontade é de chorar, porque Jesus não merecia ser sacrificado em meu lugar não, nem eu mereço a salvação. Vamos orar? Ore.